Estimada irmã, estimado irmão, amigo do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste sábado, dia 8 de julho de 2023. Hoje, normalmente, sábado, dia dedicado à tradição cristã da Mariologia, então também podemos fazer nossa homenagem a Maria. Mas também escolhemos nesse dia, digamos assim, para nossa reflexão, o Evangelho de São Mateus, que nos é proposto pela liturgia, no capítulo 9, versículos 14 a 17. Na quinta-feira passada, no dia 5, fizemos um comentário sobre outro texto de Mateus e comentamos, digamos, de que para entender agora esses primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, precisamos voltar ao Sermão da Montanha. No texto de hoje, nessa discussão que os discípulos de João Batista vão fazer a pergunta a Jesus sobre o jejum, novamente precisamos entender de maneira muito correta a plataforma messiânica de Jesus no Sermão da Montanha. No capítulo 5, versículos 17 a 20 do Evangelho de Mateus, bem no miolo do Sermão da Montanha, ou já no começo ainda, porém, Jesus vai dizer que ele não é um remendo nas tradições antigas. Ele não é uma releitura de Moisés ou dos patriarcas. Ele é a novidade no reino. E ele vai dizer, não veio para abolir as tradições do Antigo Testamento, mas para colocá-las nos verdadeiros eixos que haviam sido distorcidos ao longo dos tempos por relações políticas, religiosas e outros interesses que culminaram iam culminar com a morte dele. Então, nesse contexto, a pergunta do discípulo de João Batista se era preciso ou se era necessário jejuar e por que os discípulos de Jesus não jejuavam, visto que os dos fariseus e eles mesmos jejuavam, se era ainda necessário continuar ou não. E Jesus diz, enquanto o noivo está ali, não se jejua. Mas depois eles deveriam jejuar. Então, qual é a forma de jejum que Jesus vai instituir e qual dela ele vai mais ou menos relativizar? Nas tradições antigas, e umas continuam até hoje, o jejum era rigorosamente uma aplicação da lei, determinados dias, determinadas horas, determinados alimentos, determinados costumes precisavam ser praticados. Cumprido isso, a pessoa sentia sua alma aliviada porque aparentemente estava cumprindo tudo o que a lei dizia. Observemos que agora, quando Jesus vai usar essa metáfora do remendo novo num vestido velho, ele vai dizer que ele não é um remendo novo. Jesus é a novidade. E a comparação com o vinho novo não se coloca em odres velhos, ou seja, não se colocam coisas novas em carcaças antigas. É fundamental para entendermos, digamos assim, hoje as novas formas de jejum. Alguém já se perguntou sobre o jejum da língua? Sobre o jejum do olhar? Sobre o jejum da cobiça? Sobre o jejum da ganância? Sobre o jejum da corrupção? Sobre o jejum, da lei do mais forte? Do direito do poderoso? Alguém se perguntou sobre isso? Se pergunta sobre comidas e bebidas, mas não sobre essas formas de comportamento. E Jesus coloca na pedagogia dos discípulos uma nova forma de jejum. Por isso que ele vai instruir os discípulos, agora estamos já no capítulo 9, lá no capítulo 10, logo adiante. Ele vai enviar os discípulos e os envia com essa nova plataforma. Mas gostaria de comentar com os senhores e as senhoras, e os senhores podem depois refletir de maneira mais ampla,
sobre as carências de jejum hoje. Hoje, 2023. Pós-pandemia, pós-crise e outras coisas. Qual é o jejum que hoje está em falta? Do que é que as pessoas hoje necessitam jejuar? E que às vezes, até em excesso, jejuam de outras coisas, mas dessas já estão jejuando demais. Hoje o que de fato é preciso dar-se conta é que hoje há um excesso de jejum de oração. Poucas pessoas rezam, poucas pessoas se esquecem do alto, poucas pessoas se esquecem de Deus, poucas pessoas exercitam a mística da contemplação da beleza do universo, da gratuidade do sol, da lua, da chuva. Poucas pessoas se dão conta. Jejuam demais nesse sentido. Estão preocupados com a ganância, com a propriedade, com, com ganhar, conseguir, progredir, mas esquecem esse outro aspecto. Aqui está um jejum excessivo. Quantas pessoas fazem excesso de jejum na hospitalidade? Existem pessoas que acreditam que chegam aos 70, 80, 90 anos e talvez nunca tenham estendido a mão, nunca tenham feito um gesto de graça, nunca tenham feito um gesto de amor, de compaixão, como o samaritano, como Jesus, com tantas pessoas às quais ele ressuscitou em termos de esperanças de vida. Alguém já disse para um necessitado: vem, vamos, toma o teu leito e anda. Alguém já ressuscitou alguém na sua esperança, nas suas motivações, no seu elan de viver? Então esse é o jejum que está em carência, em carestia. E é por aí que nós precisamos entender a pedagogia de Jesus. Desta forma, quando Jesus envia os discípulos logo depois, ele vai dizer: ide de cidade em cidade, de casa em casa, e anunciai: o reino de Deus está chegando. Não é uma coisa velha de aplicação de coisas arcaicas. É essa novidade que precisa ser implantada como proposta do reino. Então, se entendemos bem os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, vamos entender agora de maneira melhor a plataforma pedagógica de Jesus nas instruções aos seus discípulos sobre as novas formas de jejum, novas formas de relacionamento, novas formas de ação pastoral, fraterna, familiar, social, política e econômica. Essa é a nova, ou é, digamos assim, a nova plataforma do reino de Deus dentro dessa proposta do Evangelho de São Mateus. Uma boa jornada e um bom final de semana.